Olá, gente! Estamos aqui em mais um Clube do Livro. E desta feita, o livro da indicação foi de Valesca. Mas antes de Valesca falar um pouco do livro e da sua nota, nós estamos aqui com a Alisson. E aí, pessoal? Alessandra. Olá, pessoal, tudo bem? E Valesca. Olá! Pois é, então depois de um tempo, né, sem aparecer, estamos de volta. E aí Valesca vai fazer um resuminho do seu livro. Pode começar, Vavá. Então, o livro ele fala sobre a história do casal, né, Dalva e Venâncio. E eles têm a vida transformada depois de uma tragédia. Só um minutinho, o nome do seu livro? Ah, Tudo é Rio. O livro que eu indiquei foi Tudo é Rio. E ele fala sobre a história do casal, né, da Dalva e do Venâncio, e eles tiveram a vida transformada depois de uma tragédia, que foi resultado do ciúme doentio do Venâncio. O casal, ele tem um filho, e um dia o Venâncio, acho que ele chega em casa e vê a Dalva amamentando o bebê, e aí, num surto de ciúmes, ele arranca o bebê dos braços dela e joga o bebê bem longe. E aí, esse episódio, ele vai ditar o rumo de toda a história. Então, a partir daí, Dalva, com uma dor imensa, ela entra num estado depressivo e passa a evitar Venâncio. E é aí que entra a Lucy, que é uma prostituta bem cobiçada da cidade, que entra no caminho desse casal, formando o que as pessoas chamaram... Muita gente chamou de triângulo amoroso. Eu não sei se eu concordo que é um triângulo amoroso. Mas é basicamente isso. Eu também não acho que é não, mas muita gente falou que era. E aí eu fiquei... Já é para dar minha nota, já? Sim, pode dar sua nota. Por que eu não acho que é um triângulo amoroso? Não sei. Porque talvez, parando para analisar, talvez seja. Mas eu achei... fonte vozes da minha cabeça, não é um triângulo amoroso. Não tem gente que fala que Lolita tinha um caso de amor com lá o cara? Tem gente que... Pode ser. Acho meio... Posso falar minha nota? Sim, sua nota. A minha nota, olha, eu não... Talvez, durante todo esse encontro, eu soe muito contraditória, porque já tem quase um mês que eu li o livro e eu tive muito tempo para pensar sobre ele. E aí eu refleti demais sobre, mas a minha nota é 4,5, porque eu gostei do livro. Mas a gente tem alguns problemas, sim. Mas não deixa de ser um bom livro. Talvez daqui para frente vocês entendam mais ou menos por que do 4,5. Muito bem, Vavá. Sua nota me surpreendeu, gata. Bom, gente, minha nota também não vai ser diferente. Minha nota vai ser 4,5 também. Porque... Eu tô surpresa com a sua nota. Apesar da história se desenrolar, teve algumas coisas que ficaram meio obscuras. No decorrer do encontro, eu vou justificar minha nota também. Ale, sua nota. A nota e justifique. A minha nota vai ser 4, porque eu achei que é um livro bom, assim. Tem alguns problemas que eu não gostei. Eu achei o livro muito fácil, assim, para ler. Você pega ali, vai lendo a história. É bom, assim, é um livro atual, né? Aí você vê que ele remete como se fosse uma literatura antiga, assim, literatura clássica, né? É legal, por isso. Tem coisa que eu não gostei, mas não, 4 tá legal. Alisson, sua nota. Cara, deixa eu ver, ainda não decidi. Eu decidi agora também. A opinião Não, mais polêmica. Um 4,5 mesmo. Acho que o livro, ele é bom, sim. Ele é um livro, sim, ele é complexo porque ele tem várias guinadas, assim. É um livro que começa de um jeito, começa meio Budas Ditosos, Nelson Rodrigues e termina numa redenção. É verdade. Aí você dá uma quebra de expectativa. Mas assim, é um livro que você lê muito rápido, tem um plot twist no meio da história, assim, eu acho que vale um 4,5, assim, não é um livro, não sei se eu leria novamente, mas assim,
É uma experiência muito boa. Não esperava um livro contemporâneo ser tão... Assim, ter uma história tão cativante, os personagens carismáticos, assim, você quer saber o que vai acontecer, você lê muito rápido. Acho que vale um 4,5 mesmo. Muito interessante, muito pertinente essas notas. Cara, eu acho que tinha um tempo, não, que a gente não concordava tanto, assim, nas notas. É bem exata as notas. Foi bem parecido as notas mesmo. Vamos lá. Vavá, quais são seus pontos positivos? Eu sempre começo falando sobre a linguagem do livro, né? Então, esse tem uma linguagem muito fácil, que torna, como a Alisson falou, o livro, assim, bem rápido de ser lido. Eu gostei muito. Eu li enquanto viajava e, do nada, o livro tinha acabado. Eu também achei a escrita muito profunda. Acho que a Carla, ela conseguiu transmitir diferentes emoções de uma forma muito intensa e que me cativou. A história, ao mesmo tempo que ela é crua e brutal, ela também tem uma leveza, uma beleza. Eu não sei explicar. Eu fiquei um pouco encantada. Como o Alisson também falou, a questão dos personagens serem cativantes. Eu gostei muito da Dalva. Eu não sei se eu senti uma certa empatia por ela. Achei ela muito resiliente, inclusive lembrei de uma tia minha. E a Carla, no livro, tem um ponto que eu achei positivo, mas não sei. A Carla, ela retrata a realidade sem emitir os julgamentos e sem condenar os atos dos seus próprios personagens. Eu achei isso muito interessante. Eu não lembro de ter lido um livro que isso ficasse tão escancarado assim. Então, acabou me marcando muito. E uma coisa que a Alisson falou mais ou menos também é que não fica claro em que ano ou época se passa Tudo é Rio, né? E eu achei uma ótima sacada da autora, porque os problemas que ela relata, infelizmente, são atemporais. Então, você consegue colocar o livro em qualquer momento da história. Eu achei isso muito interessante. E são esses. Oi? Só uma contribuição sobre essa questão aí do tempo que tu falou. É interessante que até justifica a postura de alguns personagens. A gente espera, porque fulano não faz isso. Aí você fica, não, pode ser que a época que foi vivenciada a história não poderia fazer. Então, foi uma sacada esperta, porque se ela situasse ali, poderia ser problemático o que a gente esperar, né, dos personagens. Mas eu sempre entro no ponto, será que foi de propósito? Ou será que ela só fez e nem percebeu? Eu acho que isso é de propósito, você não situasse no tempo. Bem sim, porque se ela inventasse ia ficar... Ela não colocou nenhum fato, pelo menos eu não identifiquei, que desse para dizer, não, isso foi em tal época. Nem de roupa, nem de nada. Acho que a única roupa que é descrita... As roupas, né, são da Dalva e é bem por alto, assim, o vestido florido, o vestido de noiva, como essa, são coisas bem por alto. Pois é. Mas eu fiquei com a ideia, assim, que era década de 60, 70, assim, não sei. Talvez seja pelos nomes das pessoas, o cara é marceneiro, assim, não sei. Fiquei com essa ideia. Hoje o cara seria Uber, seria... Eu fiquei com a ideia, tipo, cada um tem uma ideia, né? Fiquei esse meio década de 20, uma coisa mais antiga, assim. Eita, eu tive uma ideia que era uma coisa mais antiga, mas não consegui limitar. Eu tenho muita dificuldade de identificar mais ou menos em que período eu acho que as coisas aconteceram. Não tinha televisão, não tem nenhuma referência tecnológica, televisão, rádio, nada. Telefone, né? Não. Nem telefone, não tem nada. Só carta. Existia carta, então a gente sabe que é antigo. Senão, ela enviou um e-mail. Ia ser tem muito carta. Acho que é de 90 para lá, né? 80, 90 para trás. Sim. Bom, os pontos positivos que eu achei é a linguagem simples do livro, mas também assim, de muito significado. A leitura é bem rápida, né? Como vocês já disseram, que no instante você lê o livro, o que mais
fez que eu demorasse a leitura foi o fato da tristeza. Tem umas partes assim que são bem pesarosas, deu uma travada, mas aí depois eu consegui retomar a leitura. Os fatos cotidianos, ela descreve numa leveza tão grande que é como se você estivesse na cena, e eu gostei muito. Depois, mais na frente, eu vou citar a passagem do livro que me chamou muita atenção, que eu achei, assim, de uma beleza. Mas depois eu falo, quando eu for destacar o ponto. Também eu gostei da liberdade que ela deu às personagens femininas, né? E aí toda essa leveza, toda juventude, que as mulheres iam se desenrolando bem safadinhas. E aí depois teve uma quebra de expectativa também, que eu pensei que elas... Mas, enfim, depois eu comento os pontos negativos. E eu acho que é isso. E acho que ela conseguiu transmitir a mensagem dela. Eu acho que ela quis mais abordar essa leveza. Qual é a mensagem, né? Assim, eu acho que ela quis relatar mais a leveza e o drama cotidiano, né? Que nem tudo são flores, mas tem o lado pesado da história. É como eu até comento com o Alisson. Alisson, quando vê tudo perfeitinho demais, pode saber que tem alguma coisa aí por trás. Eu acho que é isso. Acho que ela quis envolver, né? A leveza da vida com drama, com o lado pesado das situações. Só isso mesmo. Compositivo. Bom, assim, eu li super rápido, escolhi numa noite, não dormi. O problema de eu ler à noite é que quando eu pego a história, eu não consigo parar. Eu fui ler até... Assim, são poucos livros que eu pego, vou lendo um pouquinho, assim. Teve um que a gente leu aqui que eu consegui ler todo dia um pedacinho e foi uma leitura bem tranquila. Esse, assim, um ponto positivo, né, é essa questão da leitura que todo mundo falou, né? E eu achei muito legal que ela desperta... Eu acho que a leitura você tem que ter sentimento, né? Quando você lê uma coisa, acho que você tem que sentir, né? Aquilo ali tem que despertar alguma coisa em você. E ela conseguiu isso comigo. Vários pontos do livro, assim, eu chorei, eu me emocionei muito com a história. Ela dá um enfoque nas personagens femininas, né? Tem personagens muito legais. A mãe da Dalva é uma mulher sensacional, assim, acho que é a melhor personagem do livro, sabe? E isso é muito... Foi muito bom, assim, de ver, de ler, né? Eu acho que essa questão do tempo que a gente também falou foi uma boa sacada, de não situar no tempo, né? A questão de relações mãe e filha, muito bom também. E uma coisa, assim, que nunca mais eu tinha sentido na minha vida... Quando eu era criança, eu gostava de olhar as histórias das pessoas, olhar para as pessoas e imaginar como seria um futuro, né? Aí, com o tempo, eu fui vendo que ao meu redor tinha muita tragédia. Então, você olhava, tinha seus vizinhos brincando, aí, tipo, eu cresci, aí aconteceu tragédia na vida deles. E eu senti muito isso nesse livro, assim, dela. Ela contando como era a história lá da Dalva, o discurso daí vai... A gente começa o livro sabendo que já é chocante, assim, que começa já com a tragédia de cara, assim, na tua cara. Aí tu começa a ler, aí tu fica, nossa, o que vai acontecer daqui pra frente, né? Aí ela só vai aprofundar porque que chegou naquilo ali, assim, não acontece, e dá um desfecho, né, pra história também. Que é a cena que ele fica aí louco de ciúme e bate nela, agride ela e joga o bebê, arranca o bebê dos braços dela e joga. Então, assim, o livro traz, assim, mexe muito com essa parte emocional. Eu acho que para a pessoa não se emocionar, não sentir nada lendo esse livro, tem que já ter morrido por dentro. Né? É a única explicação. Eita. Eu já, só se a carapuça serve, né? Tá preocupado por quê, Alisson? Eu não senti nada não, nesse Alessandra, livro. mais um livro que toque Alice e Valesca para ele dizer, não, senti essa emoção. Mas eu falei que eu senti a emoção. Só naquele, só o outro também. Não, é porque tem coisas... Não, assim, cara, eu acho que você... Imagina lá, tu é a Dalva, teve uns pais legais, foi bem criada, assim, com amor. A mãe dela, super amorosa, né? Aí casa com um doido,
Quando tu tá amamentando ali teu filho, ele te dá uma surra e praticamente mata a criança. Cara, isso é muito louco, sabe? É muita tragédia na vida de uma pessoa. Muita tragédia, assim. É o imperdoável para mim, né? Que isso aí seria do meu ponto negativo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, eu acho que esse sentimento, assim, de você ter essa visão fora do tempo, imaginar, poxa, a vida dessa pessoa vai dar ruim, deu ruim. Poxa, olha, como a vida dela era tão legal, tinha um pai, tipo, é o caso da Lucy, né? Tinha o pai, tinha a mãe, aí a mãe morreu, pronto, a vida da menina, na minha visão, né? Alguns podem achar que ela escolheu a vida que ela queria e tava tudo legal. Dá uma desandada, assim, ela sofre, passa por situações chatas, né? E a vida é meio que isso, né? Você não tem garantia que tudo vai dar certo. Eu acho que a autora dá uma exagerada na tragédia, né? Mas não deixa de ser um ponto que acontece. Fiquei pensando nisso também. Será que até que ponto foi apelativo? Eu achei, assim, bem... Até o começo do... Esse é ponto negativo. Eu vou falar mais na frente. Esse é ponto negativo. Tem mais uma coisa aqui que eu quero falar, só que eu não tô encontrando. Sim, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que é o que dá um tom poético na escrita dela, é que é um texto corrido, não sei qual é o nome técnico que fala, mas ela vai colocando rima dentro do texto, assim. Aí fica parecendo que é uma poesia. Eu não percebi. Ela coloca rima, ela fica rimando, assim, algumas coisas, aí dá um tom poético pro que ela tá escrevendo. Acho que foi a primeira vez que eu vi isso, achei um recurso interessante. É isso, gente. E complementando aí a fala de Alê, só para a gente encerrar os pontos positivos, minha gente, aquela cena que a criança chega na casa, minha gente, eu achei perfeita aquela cena. Porque assim, a criança chegou na casa, João, né, o bebê que foi deixado. Que a gente acha que é João. A gente acha que é João. Filho de Lucy. Sim, o filho de Lucy. Quando a criança vai se incorporando na casa, que ela vai relatando o cheiro da criança, o sorriso. Minha gente, eu achei aquela cena perfeita. Assim como a alegria veio através da criança e foi mudando o cenário. E realmente é o que acontece, né? Que a criança traz tudo isso. Achei muito interessante. Cara, mas uma coisa que me marcou muito foi uma... Você lembra o nome da mãe da Dalva? Não. Não lembro mais. Tô vendo se eu acho uma lista com nomes dos personagens. Aurora, era que nem o raiar do sol. Uma coisa que a Aurora falou que me marcou e que se eu fosse Dalva, eu jamais perdoaria o Venâncio, é que ela falou que por mais que a pessoa... Eu não lembro quais foram as palavras exatas que eu não marquei. Por mais que a pessoa tente controlar o que ela é tá lá. Então, o cara, eu acho que ele sempre vai ser doido daquele jeito, assim. Ele vai arrumar um motivo para pirar, acho que ele vai pirar de alguma forma. Acho que ela foi muito corajosa, levar o bebê para dentro de casa. Eu me morri de medo. Como ela ficou no começo, né? Mas aconteceu um ponto que ela, não, agora eu consigo perdoar. Dalva. Pronto, agora vamos para os pontos negativos. Alisson, falta assim é Alisson. Eita, a pessoa não quer que eu fale. Não, eu concordo só. Silenciado. A minoria sofre. Eu acho que o livro ele é muito bom pelo, assim, um ponto positivo é essa tragédia, como a Alessandra falou. Dá uma imagem assim de um livro antigo que tem, não sei se por ter vivido no interior, a gente ficava mais a par de coisas que dessas tragédias assim que aconteciam com, olha, o fulano de tal daquela rua ali do lado da escola, que em capital a gente vê muito dessas coisas acontecerem, só que é uma coisa que sai em jornal, é uma coisa muito... Não tem um rosto, né? Não tem rosto, é muito distante. Conhece. Isso, você sabe, olha aquele ali, o cara aconteceu isso, a mulher fugiu, deixou o cara. É tipo, é muito coisa de cidade pequena. Pois é, e o livro é uma tragédia assim bem absurda,
E meio que fica essa cara de cidade do interior. Olha, o cara matou o próprio filho quando ele nasceu. E dá um pouco dessa dessa sensação de livro antigo, aqueles livros de literatura da escola, o cortiço, a mulher que se mata, a filha que vai para a prostituição, é meio essas tragédias da nossa vida, né? Assim, cidade do interior que você tem contato com essas tragédias da vida diária. E outra coisa que eu achei muito boa é a capacidade da autora de expressar os sentimentos, assim, intuições para os personagens que são muito específicas. Por exemplo, quando ela fala da Aurora, é assim uma mulher muito inteligente, muito lúcida. Ela tem uma sensibilidade de observar a vida, de falar as coisas que dificilmente você encontra uma pessoa assim no seu dia a dia. Uma pessoa que você converse, que dê um conselho bom. Geralmente você encontra uma pessoa, ela mata mesmo esse filho da mãe. Você tem que fazer. E ela é muito cuidadosa, muito sensível. E isso perpassa o livro todo. Quando o Venâncio sente a raiva, ela conta de uma maneira inteligente. A Lucy, quando dá a loucura lá dela, ela expressa assim, você meio que, por mais que você não concorde, mas você pensa assim, não, isso pode ser factível, uma pessoa pode pensar dessa forma. Não é uma coisa aleatória. É muito verossímil, assim, dá uma ideia que realmente alguém possa pensar isso, alguém possa fazer uma coisa assim. E para finalizar, deixa eu ver, a tragédia, a sensibilidade e o que eu gostei que é esse plot twist. Eu não sei se todo mundo esperava. A Alessandra disse que já essa mulher sai todo dia de casa, eu acho que tem um Era o filho filho. lá. Só que Eu eu não pensei que ela ia no imaginei. cemitério, que ela ia fazer alguma coisa assim. Eu não esperava, assim, foi Bem, muito não. surpresa. Eu disse, cara, o menino tá vivo. É assim, dá uma guinada na história. Eu gostei muito disso. É bom quando a história dá uma mudança assim. Você, cara, eu tava pensando nisso e acontece do nada uma reviravolta dessa. Eu achei muito bom. Mais um ponto pro livro. Outro assim, só para encerrar, eu acho que ela vai amarrando bem os pontos, ela vai pontuando todos os personagens, todas as coisas, para dar um desfecho razoável, um desfecho que tenha sentido para a história, né? Ela começa contando sobre a Lúcia, aí depois conta sobre acho que é a Dalva, tanto que quando tem essa transição, eu pensei que ela estava falando da mesma pessoa e não era. Eu passei por isso. Aí fala Lúcia, fala Dalva, depois fala do Venâncio, aí conta os pais. Ela coloca o personagem, fala sobre ele de acordo com o desenrolar da história. Isso eu achei bom, mas eu também achei meio forçado, assim, quando inseriu a Francisca, né? A Francisca de Assis. Foi meio ali que para justificar para onde ela ia, né? Quem era a Francisca? Eu achei legal, mas assim, ficou bem conveniente. Eu não sei se talvez tivesse colocado a Francisca citada ali num ponto, aí lá no final a Francisca aparecesse de novo, acho que daria um ar de mistério, assim, qual seria o papel da Francisca na história. Quando a Francisca aparece, já tem todo o papel dela ali, você já imagina o que vai acontecer. Mas achei muito bom, assim, bom e não tão bom. Não sei explicar. Esse é meu sentimento sobre o livro. Não sei explicar. É bom. Se quiser ler, leiam, é bom. Agora, veio para o clube do não sei explicar. Eu percebi que muita gente, depois de um tempo que leu o livro, entrou nesse clube do... Eu não sei explicar. É bom, tem seus problemas, não sei explicar, leiam. Mas tem seus problemas. Assim, eu vi algumas pessoas no Instagram falando assim do livro, sabe, exaltando. Quando eu vi que era o mesmo livro que a gente leu, eu esperava mais. Assim, não é ruim, mas não é um livro assim que porque assim, é muito pessoal, né? Essa questão do gosto, assim, que você vai dar 5 estrelas, que amor, questão maravilhosa. Para mim, ainda é sustentável a leveza do seu. Né? Melhor livro, assim. Eu tenho que ler esse aí de novo. Para mim, ele é maravilhoso. E os livros, eu fico lendo esperando o Érico Veríssimo dos livros. Acho que isso atrapalha um pouco.
Eu já tenho uma expectativa, um padrão, assim. Mas é bom. E aí, vamos para os pontos negativos? Pontos negativos. Pontos negativos. Pontos negativos, Vavá. Ai, gente, eu não sei explicar. Então tá bom, próximo. Então, é porque a gente tem alguns problemas no livro, né? Não sei se eu vi os mesmos problemas que vocês, mas eu acho que a autora, quando ela tenta trazer aquele ponto de será que nós seríamos capazes de perdoar um amor que nos causou tanta dor? Ela acabou romantizando a violência doméstica que a Dalva sofreu. Apesar de que, né, a autora não emite julgamentos, ela tá lá só contando a história. E aí eu não posso dizer que... Eu não sei se eu posso falar que ela romantizou, mas foi um ponto que me deixou incomodada, sabe? Diante de todo esse contexto, eu só conseguia pensar, meu Deus, que absurdo, por que essa mulher não vai embora dessa casa? Porque depois dele arrancar a criança, jogar o bebê no chão, e causar tanto sofrimento, bater nela, ela continua lá, sabe? A mulher parida, acabou de parir. Imagina, gente, eu não consigo dimensionar a dor dessa mulher. Porque numa fase super delicada, né? E eu fiquei incomodada com isso. Principalmente dela não ir embora. Eu só queria que a mãe dela levasse ela pra casa. Outro ponto também que me incomodou muito era o comportamento da Lucy com o tio dela. Ela foi morar com a tia, né? Era o comportamento dela de seduzir ele. Isso é porque ela era muito nova. O contexto de tudo era uma menina muito nova que seduzia o tio e depois ela foi trabalhar, né, com prostituição. Ela foi se prostituir. E aí, com um sentimento de raiva, querendo se vingar da tia, que era tão cruel com ela e tal, ela acaba seduzindo o tio. Aí eu pensei, uma menina muito nova. Isso pode acontecer na vida real? Pode. Talvez já tenha acontecido. Sim, com certeza já deve ter acontecido. Mas me incomodou muito, porque eu não sei se é porque a gente na sociedade tem essa coisa de a menina foi abusada. Nossa, não, com certeza tava seduzindo o cara, não sei o quê. E aí eu não conseguia entender que ela tão nova tava fazendo aquilo de livre e espontânea vontade, que tinha o consentimento dela e que tava tudo bem porque tinha um consentimento dela. Eu não consegui entender. Inclusive, eu vi que algumas pessoas tiveram a percepção de que, nossa, a Lucy era uma mulher muito bem resolvida, ela como se ela fosse prostituta por amor, que ela estava fora do estereótipo comum de vítima, porque normalmente as mulheres, quando são representadas como prostitutas, é porque elas só tiveram aquela opção e que ela estava fora desse estereótipo de vítima. Mas será que ela estava mesmo? Sabe? Concordo. Eu acho que não. Acho que aconteceram muitas coisas que fizeram dela essa pessoa, infelizmente, sabe? Eu não consegui normalizar e achar ela uma mulher foda e bem resolvida. É mais como se ela quisesse se vingar, né? Pela vingança, ela queria fazer tudo aquilo ali. Mas podia ser qualquer outra vingança, gente. Também. Não, mas, por exemplo, no mundo dela, eu acho que justificável. Eu não vi ela como vítima, não. Eu acho que ela chegava e estava independente do que... Cara, eu concordo com Valesca. Acho que ela era muito, muito jovem. É. E ela, pela descrição do livro, ela era bonita. As meninas que são bonitas, que têm corpão, a gente sabe que elas recebem olhares diferentes. Sim. Elas são assediadas.
qualquer movimento. Se tu tá passando ali e diz boa noite, seu fulano, ele vai achar que tu tá seduzindo ele. Então, Que tá se eu acho que ela insinuando. que tá se insinuando, e tem muito isso no imaginário. Eu já vi, assim, pessoas comentando, né, tem esses casos de abuso, de pedofilia dentro da família, e falam, ah, não, mas a menina também, ela ficava provocando. Isso, como Lolita, né, que o cara achava que a menina provocava. Eu acho que isso é muito problemático, foi uma coisa que me incomodou muito. Sim. Não consegui gostar da Lucy e nem da descrição que a autora fez dela, eu achei que foi forçado. Forçou legal ali. Eu acho que no início ela queria fazer uma coisa... Tanto que, para mim, o livro começa lá no erotismo, né? Na parte picante, aí depois dá uma guinada, assim. E eu não sei, acho que a meio que se perdeu. Quis criar personagem e isso ficou meio louco. Desse papel dela aí, eu não achei... Eu, assim, acho que os fatores, né, levaram a ela ser desse jeito e... Sei lá, eu não vejo nessa visão, não, de que ela estava vivendo lá adoidado. Mas dá a ideia que ela nasceu assim. Exatamente. Eu não foram as circunstâncias. Eu acho que a autora... Porque os pais diziam... Mas ela estava ali, só queria... Não consigo, gente. Não Olha, e não consigo achar normal. Eu tô ouvindo essa discussão, vocês estão falando aí... Resumindo filosoficamente, existe uma essência ou nós criamos uma essência no mundo? Sim, eu acho que é isso que as meninas estão... Não, ela não vive no vácuo. Ela não vive no vácuo. Sim, ela passou por aquela situação, ela tinha uma predisposição, ela tinha vamos dizer assim, um caráter, e aquela circunstância toda ela disse, o que é que eu vou fazer com isso tudo que me fizeram? Ela tomou essa decisão. Fosse outra pessoa, seria outro caminho. E N situações seriam... Qualquer outra pessoa que fosse colocada seria diferente. Eu não sei, assim, eu acho que foi forçado nessa situação a habilidade dela, porque ela é uma adolescente. Aí, do nada, ela seduz a cidade. Não tinha internet. A cidade, assim. O tio dela fala como é que ela sabia essas coisas. Mas os adolescentes são os mais safadinhos. Não são, não. Eu não sei. Só que outro ponto. Quando a gente lê o Buda de Tos, todo mundo... É porque é um homem, é a mulher que o homem deseja. Agora nós temos uma autora falando. Assim, o que eu acho interessante dessa discussão, que é uma coisa muito boa, é assim... O que a mulher pode ou não pode fazer? Porque a gente tem uma visão também ingênua da mulher. Tipo do bom selvagem. A mulher ela não pode ser má, a mulher ela não pode ser vingativa, ela não pode ser uma serial killer. A gente sempre imagina, não, a mulher ela é sempre esse poço de amor e ela sempre vai tomar atitudes amorosas porque ela tem essa natureza amorosa. Não e assim, a Lucy não presta. Também, não. Não. E tem mulher que pode usar o sexo pra... Não. O que a gente está discutindo aqui é que a gente não conseguiu normalizar esse comportamento em uma pessoa tão nova. E achar... Ok, beleza. Acho que sim, foi né? de várias outras coisas que ela sofreu e que, infelizmente, acabaram com que isso tudo acontecesse e que ela acabasse se comportando assim. Mas não consigo achar normal ela ter esse comportamento tão nova. Infelizmente, aconteceu. E o pior, assim, o bizarro, que pra mim não faz sentido. Ela queria se vingar da tia. Pelo menos a gente é induzido a entender que tudo que ela faz é para se vingar da tia. Como é que ela vai se vingar? Pegando o tio. Aí o tio disse, aí rola lá, né, um crime entre os dois, e ele fala, olha, se eu fizer alguma coisa com você e sua tia descobrir, ela bota você para fora de casa, ela vai me perdoar, eu vou ficar aqui. Então, dê seu jeito de ser independente para você poder me pegar, minha filha. Aí ela vai, pega a cidade toda, faz o pezinho de meia dela para pegar o tio para se vingar da tia, assim, né? Cara, sei lá, não... E outra coisa, a questão da construção de uma personagem parecida lá com a do Buda de Tosos, isso é um reflexo do patriarcado também. Tem muita mulher que acha que só tem mulher safada. Não é porque é uma mulher que descreveu uma mulher que a gente tem que tomar essa descrição como exata. Eu penso diferente. Eu acho que pode existir mulheres assim, que... Eu acho também, gente. A única questão que eu falo...
Mas Eu A já única entrei questão que eu naquilo coloco pessoa. em ponto de vista é assim, olha, você não tem como prever como cada pessoa vai reagir a uma determinada situação. As pessoas são diversas. O que eu acho interessante e o que deve ser analisado é assim, olha, é uma obra de ficção. Eu acho que ela pesou a mão nessa garota ser tão sábia nesse assunto. De uma hora para outra, ela se transforma na prostituta da cidade. E isso eu acho forçado. Não sei se ela... A passagem de tempo que ela começa, acho que ela fala uns 3 encontros que a Lucy tem, e o negócio já, quando você vê, ela já tem encontro com a cidade toda. Pode ser também que essa passagem de tempo não tenha ficado muito clara, mas assim, é óbvio que foi muito brusca a mudança. Só que eu acho que a gente tem que levar em consideração assim, que é uma ficção. Eu acho que ela não fez isso. Olha, eu quero que as pessoas sejam assim. Eu quero que vocês olhem para as adolescentes assim. Ela narrou, assim, na cabeça dela um fato. Olha, a menina fez isso e aquilo. Aí, com certeza, a situação que ela teve de abandono, a situação que ela foi colocada ali, como a Aracy falou, eu vou sobreviver como? Ela usou esse meio. É triste, mas foi o jeito que ela conseguiu de sobreviver. Essa cena aí mesmo que a Lê relatou do tio mesmo, menina, eu achei absurda. Não, é Absurda. absurdo. Mas aí, acho que ela... Não, assim, minha gente, é claro que ela deu uma forçada também, né? Pronto, concordamos que houve uma é forçação. tudo culpa da autora, que estava tentando não Existe, emitir Minha julgamentos. gente, mas eu acredito Assim, que eu não isso duvido. assim, viu? Eu não duvido que tenha gente assim. E isso da mulher usar a sedução como uma arma, como uma forma de sobreviver, isso não é uma coisa que foi inventada agora. Já existe. Tem mulher que casa com velho por interesse, tem mulher que ela sabia que ela era bonita, ela sabia o poder que ela tinha, ela escolheu o caminho da prostituição. E a autora até fala assim que ela é ingênua, que ela acha que sabe de tudo, que tipo, a autora dá a entender que não é tudo isso, apesar de eu achar que teve essa romantização da vida de prostituta, né? Esse poder. Mas eu acho que mais na frente ela coloca quando o Venâncio diz não para ela, e eu não sei se é quando ela encontra o filho, tem uma situação que ela coloca tudo isso que você falou, que ela achava que ela era a dominadora, que ela era a pessoa que fazia e acontecia, só que ela viu quando ela, eu não sei se é quando ela encontra o filho, é uma situação que acontece que ela coloca que naquele momento ela está vendo a primeira vez o amor. A primeira vez ela está conhecendo o afeto. Quando a Dalva leva o filho para ela. Aí, assim, são questões diferentes, né? Eu acho assim, o ponto que eu acho complicado é assim, a gente não criar uma situação da mulher ser sempre esse ser que está em situações de submissão. Ela não toma atitude, ela não vai ser violenta, ela não vai ser... É tipo a crítica que tem nos filmes gay. Pessoal, pô, eu tô cansada de bicha gente boa, bicha alegre, eu quero uma bicha traficante. Quero uma bicha serial trambiqueira. killer. Sim, aí fica Não, sempre... São os papéis, né? Concordo. A questão é só essa... Pronto, se disser, não, ela é uma pombagira que encarnou. Aí, beleza, tá explicado, faz sentido. Que eu acho que isso é construído, a forma como foi colocado, acho que vai se percebendo, vai dar a ideia que a mina já... Pronto, esse aqui é meu plano e achei forçado. Continue, Vavá, seus pontos negativos. Só complementando aqui, só para encerrar. Negativo, O livro passado mesmo, quem é que imaginava que aquela mulher ia ser safadinha daquele jeito? Ela já dava, não era a Casa dos Budas Ditosos, o livro Ela pegava passado? o irmão. Mulher! Pelo amor de Então, Deus! para você ver a desconstrução da cabeça da pessoa. Pode Qual é o continuar, livro Vavá. último? A Casa dos Budas Ditosos, não é isso, não? É ela, Acho que a não. referência... Você tá falando desse? Sim, tá falando referência Ah, sim. Não é não? Não é esse, não? E no caso da mulher da Casa dos Budas Ditosos, ela não sofreu nada, assim. Ela criou ali a quis fazer a vingança dela. Sei lá o que aquela mulher queria. Não, mas a Casa dos Budas Ditosos... Era vingança também. A safadeza estava dentro de casa, Eu acho que é gente. vingança. Não tinha pra onde correr a mulher também, né? Se ela fosse diferente daquilo, com o tio dela, o irmão, Vai pegar o pai. o pai, Ela só odiou a mãe, só gostava da odiou a mãe.
O Freud resto, explica. meninos. Freud explica. De resto. Até as cobras, os coelhos que tinham. Se mexeu, ela tava pegando. Ai, Gente, é isso que eu tenho pra falar. Vamos ouvir Araci. Não tem mais, não? gente, depois de toda essa desconstrução, ou dessa Polêmica. Assim depois que é de toda bom. essa polêmica. Eu levei foi um sermão de Alisson que Por quê? tem que sair da caixa e ter uma ideia da mulher que sim, ela pode ser malvada e vingativa. Eu Não, É os homens falando. esperava Não. lacração e recebi um sermão. Vocês estão querendo me jogar. Fazer igual o Bolsonaro. Eu sou misógino. Eu casei com a mulher. Eita, Mas eu gosto entendi de o que você mulher. queria falar. Gosto, é importante, né? Não, misógino, o Bolsonaro, coitado. Ah, tá. O Gregório, a gente xinga o Bolsonaro, o coitado nem entende, a gente tá falando misógino. Ele, esses caras nem me conhecem, eu gosto de mulher. Vamos lá. Bom, gente, o ponto negativo que eu achei que deu uma pesada assim no livro na história, foi a tragédia mesmo. Achei que ficou bem recorrente. Tudo não dava certo. Tribulação na vida dessa. Assim, mas aí também eu volto atrás. Eu não sei até que ponto é interessante ter tanta tragédia. Eu me senti no interior todo dia chegando para contar uma tragédia. Casos de família. Sua mãe, aquele homem ali, o filho dele já morreu. Bastante, ligaram aqui, não sei quem infartou. Ave Maria. Mas, lá vem Dalva, o sofrimento encarnado. Olha, cara, aí eu acho que essa tragédia demais, acho que deu uma pesada no livro. O momento que eu gostei, minha gente, foi quando a criança chegou. Foi o alívio, né? Foi o alívio, ufa, ainda bem que existe esperança. E, sei lá, aquele final, o final não gostei muito não, que a criança sobreviveu. Assim, também eu não sei se foi uma ideia boa. A criança chegou, tu gostou, aí eu tava vivo. Não, o filho que tinha... Não, peraí, deixa eu consertar. Você queria matar todo mundo mesmo, e não queria tragédia. Não, porque todo mundo tava dando ideia que o menino já tinha passado dessa para melhor. Quando pensa que não, o menino retorna. Sei lá. Mas esse é o plot da história. Sim, esse menino ficou escondido, sem mãe, sem pai, sem ninguém. Não, ele tava... Eita, você não leu o livro, Araci? Não, ficou lá com a mulher, mas Alisson, por exemplo... Não, a mãe ia todo dia visitar o menino. Ela ia pra casa só dormir. Não sei não, eu achei que deu uma viajada, mas... Não, eu acho que nesse ponto aí a autora pesou. Não, mas minha gente, aí ela todo dia, ela naquela tristeza sabendo que o menino tá onde ela não pesou. Não, mas ela só começa a realmente frequentar a casa do menino depois. Ela dá uma esperada. Ela descobre que ele tá... Sim. A mulher... o menino já tem 2 meses já que nasceu. Aí a mulher avisa e ela vai visitar ele. A mulher até fala que 2 ela meses. só avisa que o menino tá vivo depois que ela tem certeza que ele ia resistir. Foi, que ele não ia morrer, porque ela não ia aguentar. Ela não queria que ela passasse por isso de novo. Foi com 2 meses. Então, não, eu achei... Já tá durinho, já. Já tá durinho. Ela nem pegou a fase da cólica. Tá muito boa essa maternidade aí, terceirizada. Não, aí foi isso. Eu protesto. Eu sei que depois deu uma renovada no livro, mas eu achei um pouco fora do... Mas... Pronto, só foram esses 2 pontos aí que eu não... Não, gente, mas a Francisca de Assis era uma mulher mágica. Levava o bicho pra ela morrendo e ela... ela revivia. A mulher, eu acho que ela fica muito nessa dualidade, assim, de ou é muito bom, ou a pessoa é muito boa, ou a Francisca tem um paraíso na Terra, que ela é uma pessoa maravilhosa ali, que tem uma chácara que se dedicou a cuidar do filho dos outros, ou a pessoa é doida, extremada como a Lúcia, assim. Eu acho que fica muito... Eu acho que ela vai muito de um extremo ao outro. E essa questão do menino estar vivo, eu achei que justifica, em parte, a Dalva ter ficado tanto tempo morando com o Venâncio. Eu não sei o que ela esperava. Sim. Na visão do Alisson, ela queria se vingar dele
lá com a presença dela, tipo, relembrando tudo que ele fez. Que se ela saísse, como todo bom homem, ele iria casar com outra, ter outra família, esquecer o passado, né? E ela lá presente, ó, eu tô aqui. Lembra o que é isso? E ignorando ele, o silêncio é o melhor remédio. Então, aí torturando ele com a presença dela. Achei meio... Cara, pegava o filho aqui e ia embora lá pra onde a mãe dela tá. Também acho. Também acho. O tema do livro é essa como as pessoas lidam com a raiva. Tanto que a ideia, o título do livro é Tudo é Rio. Tudo passa, tudo flui. Só que as pessoas... Eita, só porque eu ia perguntar a vocês. Só que geralmente o que acontece? As pessoas, elas têm situações de raiva ou têm situações em que estão em desacordo. A gente não tem maturidade para chegar e resolver. O que é que a gente fala? O que é que a gente faz? A gente não faz nada. Continua. É até aquela loucura, o pensamento mágico. Eu vou fazer as coisas do mesmo dia, todo dia da mesma forma e esperar que ocorra um resultado diferente. Só que não vai ocorrer. Quando a tia da Lucy encontra a Lucy transando com o tio, o que é que o tio fala para a tia da Lucy? A mulher fala, olha, o casamento tá acabando. Ele diz, não acabou nada, a gente vai viver, todo mundo igual, se arruma e vamos para a festa, porque a vida continua. A gente vai viver aqui do mesmo jeito como sempre foi. A Dalva, quando acontece tudo, ela pensa, pô, eu posso ir embora? Pode. Só que ela fala, eu vou torturar esse cara, eu vou viver aqui o resto da vida e a gente vai ficar junto. E as coisas vão acontecendo. No livro é cheio dessas histórias. Desde quando o Venâncio dá porrada no amigo dela, você pensa, a primeira coisa, cara, ela tem que deixar esse cara. É óbvio. E ela não deixa. E vai se repetindo esse padrão. A mãe avisa. A mãe conversa com ele. Muito legal, a mãe. Ouçam a mãe de vocês. E fica esse padrão, olha, o que é que a gente faz? A gente muda, porque o problema é o problema do hábito. A gente está acostumado a viver de uma determinada forma. E mudar é difícil, mudar é complicado. A pessoa, rapaz, eu vou ficar aqui curtindo a minha dor. E tem gente que é viciada em sofrimento, viciada em... É triste, mas acontece. E eu acho que o livro, ele vai muito nessa linha. Olha, o que é que você faz com esses sentimentos, com essas situações? A Lucy, com aquela vida doida dela, é isso, a Dalva, a tia, o tio, é todo mundo preso nesse... E até a Francisca, que eu acho interessante, que a Francisca, ela se perdeu, né, como diz o pessoal. E ela se refugiou no mato. Ela poderia estar vivendo na cidade. Não, você é uma pessoa normal, eu fiz tal coisa, acho que ela namorou com um cara casado, não lembro bem. Só ela que assim... Ela gostava do cara. Aí ele não queria esperar, porque ela ficava lá cuidando das filhas órfãs de alguém lá. Sim. Aí, minha filha, já era, ela já era. Não, e ela ficou com as crianças e depois eles se retomam, eles se reencontram, aí ela se pega com ele. Uma das meninas vem, aí todo mundo julga e critica ela porque ela ficou com um cara casado. Mas a autora contextualiza que era um casado, que ela gostava antes de ser casado. Mas então, a Francisca, ela poderia resolver esse problema? Ela poderia assumir o cara assim, olha aí, o que é que a gente vai fazer? Vai ficar ou não vai ficar? Ela vai pro mato. Fica numa chácara, se preventar. Teve essa opção. No livro eu não acho teve que essa teve. opção. Não. Porque ela vivia nessa reclusão, nesse lugar separado, nesse lugar afastado. Assim, a autora não disse que o cara tentou voltar com ela. Eu vou largar minha mulher pra ficar Não, eu não estou falando dela, eu estou falando a postura da Francisca com a sociedade. Por que ela ficou reclusa? Por que ela não vivia na cidade como qualquer mulher normal? Porque ela era pegadora de casado. Então, é esse sentimento, olha, o que é que a gente faz com essas situações, com esses problemas? As pessoas continuam. Ela poderia, cara, eu vou estragar minha vida, escondida no mato por causa de um cara. E eu fiquei abismado com a história, porque ela não devia satisfação para as pessoas, assim, cara, eu tô cuidando do seu filho, você ainda tá reclamando que eu transei com um cara. Ah, você é uma mulher sem honra, você não pode cuidar dos meus filhos, vou separar eles de você. E ela se submete, né? Cara, olha o que vocês estão discutindo, eu nem lembrava disso. Ela gosta das meninas, das filhas. Aí ela se submete, o cara lá precisando dela, as crianças precisando dela. Aí ela, olha, você vai ser uma freira, você não casou, você vai cuidar das minhas filhas, você não pode se relacionar com homem, você não pode
viva nessa bolha aí. É tenso, né? Sei. É Araci. Vamos Muito lá, deixa eu complexo. continuar. Sou eu, né, ainda? É? Eu achei os personagens um pouco... Da Dani? Não, pera aí. Pode continuar. Eu achei os personagens um pouco rasos, assim, sabe? Eu acho que faltou... Você achou? Eu achei faltou criar mais empatia, conexão. Rasos no sentido da gente estar na cabeça deles, pensando como eles, sabe? Sim. A gente está muito do ponto de vista do narrador que está fora, né? É. Por exemplo, questão da Dalva. A gente não sabe por que ela ficou. A gente deduz que foi por vingança e tal. Mas a gente não sabe o que ela pensava, o que ela sentia. Parecia uma sombra da Dalva. Uma sombra de sofrimento. Aí eu acho que isso... Eu não sei, porque o livro é curto também, né? Não sei se isso dá... Fica meio superficial os personagens. A gente só vê eles agindo, mas a gente não sabe como eles pensam. Eu gosto dessa coisa de você estar na cabeça assim, do personagem. Como foi no Colecionador, e até em Lolita, que a gente estava pensando junto com os... Eu acho que faltou um pouco disso para ter mais empatia, né? Eu não tive empatia por ninguém ali. Eu fiquei com muita dó da Dalva, mas por ela ter ficado, por ela até no final ter perdoado o cara. Do Venâncio, mesmo aquela historinha do meu pai esfregou minha cara na mesa, não me convenceu aquela raiva toda que ele tinha. Eu tive dó do pai de Venâncio. Pois é, né? Não lembro. Tô brincando. O pai dele morreu só O pai assim. era bem ruim com ele, não lembro. Sim, lembro. Agora, a mãe do Venâncio teve atitude, né? Ela, poxa, esse cara é só brigando com meu filho, vou mandar meu filho embora. Mandou. Depois ela, eu vou embora também. Mas eu tô brincando, não faço nem a ler, eu não tive empatia com ninguém, não. Não me identifiquei, assim, não é nem questão de empatia, de identificação, de assim... Geralmente, você lê um livro, você vai se identificando com o pensamento ou do personagem. Eles nem pensavam, assim, a gente só viu um negócio fluindo ali. Tá vendo, Alisson? E a gente que é sem coração. Você tá É um mutado. fato. É um fato, assim, não teve assim, uma descrição. Apesar dela não ter feito isso, ela consegue pegar muito no sentimentalismo da descrição das cartas, até da própria situação, porque é um ponto de tragédia ali. Não tem como você ler sem se emocionar, porque são tragédias assim, muito pesadas, né? Não dá para passar em branco. Mas eu acho que faltou essa parte de demonstração do sentimento dos personagens. Até poderia entender Lucy se a gente tivesse mais um pouquinho dentro da cabeça da Lucy, para entender por que ela agia da forma que ela agia. É só a narradora contando. E mesmo que a narradora se coloque como neutra, só descrevendo, ela está descrevendo o ponto de vista dela, né? E acaba induzindo a gente a ter uma conclusão a partir do ponto de vista da autora. Isso é um ponto, assim, que não ter essa profundidade do pensamento dos personagens e gerou uma falta de identificação com eles. E outro ponto é a própria construção da Lucy, né? Como ela foi construída e tal, e essa romantização da prostituição, assim, que... Hoje, mas isso aqui a gente já falou, né? Já rolou até uma discussão. E é isso. Então, esses são meus pontos. Alisson. Deixa eu ver. Meu ponto negativo. Tem nenhum. Olha, ele gostou 100% do livro. Gostou não, que foi 4,5, não venha não. Não, meu ponto negativo foi essa... até depois analisando, pode ser a passagem de tempo da Lucy, como ela se transformou nessa ninfomaníaca. Não sei se faltou informação ou se ficou mais claro a passagem de tempo, mas foi muito brusca a mudança. Já está fazendo o programa com a cidade toda, com todos os velhos da cidade. Foi meio forçado. Outro ponto que eu acho que ficou um pouco pesado. Eu acho que até a autora, eu li uma entrevista que ela fala sobre isso, que ficou tão pesado o livro, quando ela começa
a história, o desenrolar, que ela parou, acho que foram 14 anos depois que ela retomou o livro, né? É um livro muito pesado, assim, essa tragédia, ela é muito forte. Aí, assim, eu não sei se seria um ponto negativo, mas, assim, para quem tem uma sensibilidade, para quem tem, é muito impactante. É uma coisa que é muito pesado. Você imaginar uma mulher que teve filho, tá ali Quando ele jogou a criança na parede, eu não ia ler Sim. mais, não. Aí depois Cara, é assim. muito pesado. foi quando eu interpretei, eu disse, é sério, minha gente, eu parei ali, eu fiquei enrolando, todo dia vocês cobrando no grupo, e eu enrolando, eu retomei dali, mas, menina, eu fiquei impactada. Eu li logo. É bem pesado. Tchau, E tia. tanto que ela parou o livro nessa parte, e só depois que ela meio que tomou esse fôlego, ela disse, não, vou continuar a história. E ela retomou o livro. Isso E até outro muda a percepção dela e o jeito de escrever também, né? Que 14 anos você é outra pessoa. Aconteceu muita coisa na vida dela em 14 anos. E eu acho que fica. Eu pensei, quando eu soube disso, eu fiquei imaginando se eu ia perceber no livro. E eu percebi, não sei se vocês viram qual é essa parte que tem a mudança. Qual que é? Eu não percebi, não. Eu não percebi. É quando joga a criança e aparece ela pensando como é de como Deus permite que uma mãe perca um filho. Essa quebrada. Tem Que as Lúcia duas ali. mães rezem, uma perde o filho, a outra não. Então, nossa, isso eu chorei, porque não tem o que você faça. A tragédia, como se você tivesse destinado a acontecer tragédia. E é aleatória a tragédia. Não importa se você é bom, se você é ruim. E outro ponto negativo que eu vejo, eu nem sei se é um ponto negativo, mas assim, o livro promete no início, a Lucy Pombagira, você vê o fluxo que a história vai tomando, o rumo, e tem essa quebra. A gente vai para esse peso. Imagina, começa a história com uma mulher transando com metade da cidade, e daqui a pouco a gente está lendo a história de uma mulher que perdeu um filho. E no final, o cara que matou o filho, né? Que a gente não sabe que o filho não tinha morrido, ele é perdoado. Aí, assim, é muito complexo a gente lidar com esse sentimento de como foi que esse cara ele se redimiu, como é que esse cara volta a estar casado tudo normalmente com a Dalva. E todas as críticas que eu li, as pessoas batem nesse ponto, que é um absurdo. O cara cometeu violência doméstica, o cara matou uma criança. Ele ficou impune, né? Porque não contaram para ninguém o que aconteceu. Só quem sabe são eles e a Francisca, né? Que a Dalva contou para ela. Aí é assim, é um tema complexo, né? Porque eu acho até interessante quando eu li essas críticas, que geralmente é o pessoal da esquerda, assim, olha, esse cara é um vagabundo, não sei o quê, ele não poderia. Só que o que é que a gente faz com uma pessoa dessa? Mata? Sim. Se ele fosse para a cadeia 30 anos depois, ele ia estar na rua, ou até antes. E o que é que a gente faz com essa pessoa? É muito complicado. Que tem um ponto aí, com base que você falou, que é o perdão da sociedade, que é uma coisa mais impessoal. Agora, o perdão e continuar convivendo como foi a Dalva, eu acho que forçou. Mas por mais que tenha um perdão da sociedade, a gente está cumprindo agora a Suzane von Richthofen. Ela saiu da prisão, ela abriu um ateliê. Não, eu estou falando teoricamente, assim. Não, então, é justamente isso. Ela matou o pai e a mãe. Foi para a prisão. Aí ela saiu, ela não deve mais nada para a sociedade. Só que eu sei o que ela fez. Você sabe o que ela fez. E no Twitter estava lá, olha, ela abriu um ateliê. Eu esqueci o nome. E as pessoas comentando, cara, como é que alguém vai fazer um pedido para uma psicopata dessa costurar alguma coisa? Como é que a pessoa encomenda uma roupa para essa pessoa? Mas e aí? É mais fácil uma pessoa só, sei lá. No caso, os pais dela perdoarem ela, não tem mais como. Eles morreram. É muito mais fácil uma pessoa só perdoar do que a sociedade perdoar. Sempre vai ter alguém para lembrar. É verdade, ainda mais hoje, né?
Não, e assim, o que eu penso é porque a gente é muito bem esquerdinha assim, não, a pessoa precisa de um julgamento justo, ele tem que pagar para a justiça. Aí beleza, e essa pessoa sai da prisão depois. O que é Vai que a gente fazer o faz com uma quê? pessoa dessa? Mas tem Porque, crimes e ó, crimes, né? Tem crimes que chocam e tem, tipo, roubei o banco e tal. O nome do não, ateliê Entre Linhas. entre linhas. Aí, por exemplo, beleza. Só que assim, todo crime, o cara vai para a prisão, ele cumpre aquela pena, mas só que a gente, na teoria, todo mundo mais progressista imagina, não, esse cara tem que ser reinserido na sociedade, ele tem que trabalhar, e até isso que você está falando, Valesca, do cancelamento. Mas só que a pessoa, pô, ela precisa trabalhar, ela vai, tipo o cara o anestesista, que abusou das mulheres, esse cara vai ser livre um dia, ele vai sair da cadeia. E quem é que vai dar emprego para esse cara? O que é que a gente faz com uma pessoa dessa? Aí, nesse ponto, eu fiquei pensando, cara, a pena de morte não é tão ruim. Sim, é muito complexo. Que, assim, quando a Eu gente pega uma acho que dependendo discussão... do crime, é complicado você reinserir essa pessoa, né? Ó, é complicado. E esse caso mesmo de Daniel Alves, que ainda, né, ainda está em investigação e tudo. Meninos, comentários do pessoal, tire a estátua dele de Juazeiro, tá queimando a cidade, não sei o que, o pessoal já tá linchando ele. E ainda tá, né, no processo. É bem complicado. E nem foi esse crime, não, assim. Não, assim, Eita, eu Araci. digo, como ela que matou os pais, né? Eu digo Pessoal, assim, só um disclaimer para quem está ouvindo, é a opinião de Araci. A gente não tem nada a ver. não, calma. É Gente, calma. brincadeira. Deixa eu explicar. Assim, que ela matou os pais, né? E ele ainda tá no processo e tudo, mas você vê que a sociedade já tá linchando. Imagina uma Não, pessoa mas é dessa. isso que eu acho interessante, porque você vê em qualquer grupo, as pessoas ficam com ódio, as pessoas querem justiça. Só que esse mesmo grupo que pede justiça, ele é, por exemplo, contra quando o cara vem lá, vamos diminuir a maioridade penal, vamos instituir a pena de morte no Brasil. Só que assim, como é um problema distante, assim, eu não me imagino tendo que relacionar com uma pessoa que cometeu um crime bárbaro e volta para a sociedade. É muito fácil a gente imaginar que o cara seja bem tratado, tenha direitos humanos, só que quando é o oposto, quando a gente tem que vivenciar, tipo o Daniel Alves desse, ele é casado, mas pode ser que ele se separe, mas daqui um dia ele vai estar namorando com outra mulher, aí você fala, cara, como é que E essa nem o mulher vai goleiro se Bruno, relacionar com um né? cara desse? O goleiro Bruno, aquele DJ Ives, De Flor de Lis, o marido. aquele Guilherme de Pádua, a Suzane, várias pessoas, e assim, aí você fala, mas o preso, o que é que a gente faz? Cara, é muito complexo, Eu é acho muito difícil. que tem crimes que, dependendo do contexto, são imperdoáveis, né? É. Só que assim, é um tabu você fala um negócio desse, pessoal, você é uma bolsominion, você quer matar, mas assim, muitas vezes é melhor Alguns você pontos ser eu... verdadeiro. É porque você fica, não, todo mundo é bonzinho, vai ser ressexualizado, e não é tão simples, é muito polêmico. E um livro desse mostra, né? Mesmo essa bolha de pessoas que são ditas progressistas, quando pensam, ó, o Venâncio vai sair da cadeia, o nego, ó, cai fora. Venâncio não foi nem punido. Não, Venâncio eu não tô foi dizendo assim, se ele punido pela fosse, sociedade, né? nem pela Quem sociedade, né? sabe o que ele fez, né? Só quem acha que puniu ele foi não. Eu, sinceramente, eu não gostei do final. Gostei, achei muito bem fantasioso. Não gostei, não. Eu acho que se o final fosse diferente, eu acho que as pessoas não iriam gostar do livro. Eu acho que ela, não, aconteceu essa tragédia toda, eu vou dar um final aqui feliz para ver se dá uma amansada na história. Eu não gostei, não. Tá sem Eu som, acho que Valesca. Será ela que não as falou, não. pessoas não iam gostar do livro se o final fosse diferente? Tô Não, refletindo acho. sobre isso agora. E eu acho que hoje em dia, muito além do crime que você comete, tem a repercussão também, né? E aí é mais difícil de você ser perdoado, de ser esquecido. É isso mesmo.
Muito difícil. Eu acho que o livro, ele pega no começo ali, o crime. Eu acho que quem lê vai sempre terminar esse livro. Eu acho se que... ela tivesse começado de outra forma, né? Contando a história dos personagens. Só lá, meio pro final, acontecesse a tragédia. Mas como tem o livro começa a velocidade alta lá, 100 km por hora, você lê. Só que o final, quando você já leu, né? Aí fica essa polêmica. Pô, o cara poderia ser perdoado, foi legal ou não foi, mas assim, você já leu, não tem... Tanto Você já que leu. a autora, ela fala que ela queria esse livro que gerasse essa propaganda de boca a boca. Olha, li esse livro, não sei o que, essa tragédia, a notícia ruim que corre, né? Aí você comenta com um amigo, mas o final não é bom. Pensando assim, como você falou, ela é até apelativa, né? Que o que chama a atenção é sexo e tragédia. Começa com cenas picantes e uma tragédia, um crime familiar, violência doméstica. Contra uma criança recém-nascida. Pronto, mano. Na metade pro final que o negócio tá organizada, né? Mas gera essa... Você quer comentar com as pessoas, né? E ela fala isso, eu queria um livro que as pessoas lessem e sentissem essa vontade de comentar. Cara, leia que eu quero comentar com você. Isso, ó. O livro é bom, é bom. Gera discussão, né? A gente discutiu bastante. E esse debate sobre o perdão também, né? Acho que ela queria criar essa coisa de... Será que merecia ser perdoado? E aí você perdoaria? E na vida real, assim, acho que tem casos de crimes, assim, bem pesados que são perdoados, que a gente não sabe, assim, dentro da intimidade da família, que a gente não sabe, e todo mundo continua ali vivendo junto, fingindo que nada aconteceu. As tragédias, né? E esse tudo é rio, tudo passa. Causa aquele tumulto, mas o tempo cicatriza as feridas e o povo tá lá. Não toca mais no assunto, vira um tabu e tá lá. O pessoal continua vivendo, né? Eita, mas esse que a Alisson falou é forte, viu? Porque eu lembrei Mas é uma tragédia, gente. Você da família de vovó, a mulher matou, sei lá, o marido com machado, sei lá, alguma coisa, e depois ficou ali e só foi seguindo e... Matou, foi? Te dava a gente ter feito isso, matado, pedaço e fugido. Aí vovó tinha, assim, seus, né, com a mulher e tudo, assim, a indisposição, né, com a mulher, e depois, no dia que ela morreu, ela viu como se fosse uma sombra da mulher chegando perto dela. Mas você veja, assim, o que eu quero relatar, assim, a tragédia, né? A tragédia que aconteceu e todo mundo ficou suspenso na tragédia. Acho que vale um livro. O tempo. Vale um livro. E ninguém mais falou, tanto que a gente só vai saber, depois de muito tempo. Não, mas aí depois eu conto essa história da parte do perdão, que foi nessa parte que a mulher apareceu para ela. Mas, enfim, a tragédia. Eu quero enfocar na tragédia. Tem essas tragédias familiares, né? Que é um tabu. Aí ficam ocultas e vão passando e segue. A gente, como leitor, quer a justiça, quer que haja conforme a gente... Nem sabe se a gente agiria dessa forma ou não, né? Eu acho que só dá para dizer, eu faria isso, não faria isso, quando você está de cara com a situação. E até pode dizer qualquer coisa. Se ela mata o cara, esse livro ia sumir. Ninguém ia comentar sobre o livro. Se ela mata o cara e pega o filho e vai embora, todo mundo... mas a história é normal. Acaba a história. Aí como ela perdoa, você, cara, como é que pode? Foi o perdão, olha. Ela é a Juliette desse livro. Olha, a nossa sociedade terrorista, a pessoa perdoar é o escândalo. Que absurdo. A pessoa perdoar. Pois é, vamos para a indicação. Vamos de indicação. Bom, gente... Não, peraí, rapidinho. Vocês gostaram do final? Vocês acharam que o final foi condizente? Não. Ninguém gostou, né? Unânime também. Não, eu penso, se ela mata o cara, esse livro não ia ter esse sucesso. E qual seria o outro final? Eu não consigo imaginar. Digamos, a história até o ponto que foi no livro, tirando a parte do final dela, até a parte dela entregando o filho, o João, para Lucy, que passou o dia lá
da prostituição legal, né? Beleza. Peraí, rapidinho. Aí, só essa parte assim dela voltando para ficar com o Venâncio. Eu achei isso. Eu acho que ela, sei lá, poderia só dizer: ela te perdoa, tô seguindo em frente. Sei lá, chegou a hora de eu ir embora. Eu acho que ter voltado que foi estranho. Só E o tem final ainda outra mesmo, questão. a cena meio brega, sei Dependendo lá, da ela época, ela iluminada. não podia deixar, né? Dependendo da Sim, época, se a isso gente se aí situar bem. Mas no livro dá a ideia que ela realmente perdoa o cara, né? Vamos Pois era lá. assim. Com a indicação de Araci. Bom, gente, depois de toda essa discussão, acompanhe-nos para ficar por dentro dessas discussões. Bom, minha indicação, minha gente, vai ser o livro O Avesso da Pele. Esse livro... A lição foi você, né? Pode falar. O quê? Não. O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Mas ele já tinha sido citado no grupo, mas aí a gente deixou stand-by, ninguém falou mais. Aí eu lembrei que eu tive curiosidade de saber, né, o enredo dele, e aí retomei e lancei aqui para a gente ler. Não vamos demorar muito dessa vez. Todo encontro a gente fala isso. Sim. É no mínimo um mês. No mínimo um mês. Então vamos lá. Pois é, pode finalizar Valeu, o galera. encontro? Pois é, Vamos gente, finalizar. é isso. Tchau, até a Tchau, próxima. Até o próximo gente. encontro. Até a Curta, próxima. compartilhe e indique aos amiguinhos. Tchau. Tchau.